Falta cerca de um mês para a prova da ETEC, e se você não tem a menor ideia do que fazer, chegou a hora de encontrar a solução, porque hoje começou a nossa série ETEC em 30 dias. Afinal, faltam mais ou menos 30 dias para a prova da ETEC, e nesse período, se você atingir a meta desse vídeo, eu vou disponibilizar aqui 15 vídeos que vão te auxiliar nesse preparo em pouco tempo. Então, se você não me conhece, eu sou a Lilian, já ajudei milhares de alunos da plataforma ETEC Power a serem aprovados nas ETECs. Caso você não saiba, ETEC Power é a plataforma que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC, simplesmente porque tem um conjunto de fatores na ETEC Power que leva a essa aprovação em tempo recorde. Então, na ETEC Power tem os conteúdos cobrados no vestibulinho ETEC já em videoaulas facilitadas, com uma linguagem muito tranquila de aprender, muito prática mesmo. Esses conteúdos são já mapeados para a prova, então o ETEC Power é a única plataforma de estudos que tem os conteúdos já direcionados para a seleção do vestibulinho ETEC, com base no perfil da prova e no mapeamento de prova. Também, junto com todas as aulas, tem exercícios de fixação, tem resoluções comentadas, existe um suporte especializado, composto por pessoas que já passaram no vestibulinho ETEC e também em outras seleções de nível técnico, pessoas que já estudaram nas ETECs, tem plantões de dúvidas, tem simulados. Então, é a plataforma que mais aprova pessoas. E se você quiser dar esse grande passo nos seus estudos para acelerar a tua aprovação, tem o link na descrição desse vídeo. Assim que você fizer a tua matrícula e confirmar o teu pagamento, então se for por cartão de crédito ou por Pix, comprova o pagamento já em poucos minutos, você já tem acesso a tudo isso. E se for por boleto, pode demorar até um dia, 2 dias, tá? Que é o prazo de confirmar o boleto. Então tem o link na descrição desse vídeo. E aqui no canal, o que eu faço? Eu venho trazendo algumas dicas e algumas informações sobre o vestibulinho. Só que nesses próximos dias, nessa série, eu vou trazer um conteúdo bem especial mesmo para a prova da ETEC. Mas temos uma meta a ser cumprida, certo? Então, para que você tenha acesso aos próximos 14 vídeos que eu preparei para essa série, com todo o carinho, você precisa colaborar comigo, porque eu estou trazendo um conteúdo gratuito para você, um conteúdo que eu posso te garantir que te ajuda no vestibulinho ETEC, coisa que quase ninguém nessa internet faz, porque a maioria só está fazendo um conteúdo para atrair visualizações, né? E, assim, você precisa fazer a sua parte. Qual a tua parte? Clicar no gostei desse vídeo. É só isso mesmo. Então, se esse vídeo aqui bater a meta de 96 curtidas nas primeiras 24 horas, eu disponibilizo o segundo vídeo da série, e o terceiro, o quarto, o quinto, até o 15º vídeo. Se não bater essa meta, infelizmente, eu não vou fazer isso por você, porque você não fez nem o mínimo por mim, né? Então, por que eu faria o meu melhor por você? Então, clica no gostei aqui para você liberar os próximos vídeos, tá? E se você quiser ter a certeza de que você vai conseguir assistir aos próximos vídeos, porque assim, eu sei que a gente às vezes esquece, clica no botão de se inscrever aqui embaixo no canal também. Então, para você disponibilizar os próximos vídeos, clica no like, que é esse botãozinho de curtida que tem abaixo do vídeo. Batendo essa meta, que eu sei que é uma meta muito simples, o próximo vídeo vai ser disponibilizado, tá? Então são 15 vídeos e eles vão ser em dias alternados. E para você garantir que você vai receber uma notificaçãozinha quando sair o próximo vídeo, clica para se inscrever. Como funciona isso? Tem um botãozinho de inscrever-se abaixo do vídeo, não tem? Você clica nele. Clicando nele, vai aparecer um símbolo de um sininho. Você clica também no sininho para que você receba notificações no teu celular, ou até pelo teu computador, ou pelo teu tablet, enfim, seja lá o que for que você esteja assistindo esse vídeo, quando sair o próximo vídeo. E só para garantir mesmo, se aparecer a opção todas, quando você clicar no sininho, clique na opção todas, porque assim, todas as notificações dos meus próximos vídeos vão chegar para você. Tanto vídeos para você se preparar para o vestibulinho, quanto depois que você fizer a prova, porque se Deus quiser, você vai passar nessa prova. E aí você vai querer saber como se matricular na ETEC, se tem alguma taxa de matrícula, como conseguir transporte gratuito e tantas outras coisas. Combinado? Então se inscreve aqui no canal. E agora vamos lá para o nosso conteúdo. Como se preparar para o vestibulinho ETEC em cerca de um mês. Primeira coisa, você vai se comprometer comigo aqui agora, que você não vai adiar nada do que eu te passar aqui, certo? Escreve aqui nos comentários. Eu vou colocar em prática, eu prometo. Escreve aí. Escreve mesmo, para você se comprometer a fazer isso. Porque, cara, tem pouco tempo para a prova. Se você pegar a informação que eu te passar hoje e pensar, ai, amanhã eu coloco em prática, depois de amanhã, na próxima segunda, você não vai passar em porcaria nenhuma. Toma vergonha nessa cara. Então, para de enrolar. Eu vou passar esse conteúdo para você hoje nesse vídeo e você vai colocar em prática hoje, no máximo amanhã. Porque aí depois de amanhã, caso você alcance a meta de likes, vai sair o próximo vídeo e você já vai colocar em prática também.
certo? Então, beleza, se comprometa a colocar em prática conforme os vídeos forem saindo. A primeira coisa, então, a primeira informação essencial que você precisa é que você não vai estudar todo o conteúdo do ensino fundamental para o vestibulinho ETEC. Até porque nem daria tempo. Nem se você tivesse 6 meses para você estudar, nem se você tivesse 1 ano para você estudar. Você vai focar nos principais conteúdos, ou seja, aqueles conteúdos mais relevantes dessas séries e mais adequados ao perfil da prova da ETEC. Então, as matérias cobradas no vestibulinho ETEC são português, matemática, biologia, química, física, história, geografia e também um pouquinho de atualidades, conhecimentos de mundo, tá? Então, você não vai estudar todos os tópicos de português que você viu na sua vida, porque foram muitos. Você vai estudar os principais tópicos. Você não vai estudar todos os tópicos de matemática, você vai estudar os principais tópicos. E aqui, pensando em matemática, vamos a mais um ponto importante. Só um detalhe antes disso. Sim, a prova para ensino médio também cobra química, física e biologia. Pronto, eu sei que muita gente tem essa dúvida e sim, ela cobra isso, tá bom? Então, aqui, né, um ponto essencial, uma colher de chá aqui para você em relação à matemática. Além de focar nos tópicos principais, toma muito cuidado para você não ficar querendo focar em assuntos mais difíceis de matemática. Porque veja bem, quando a gente fala de preparação para uma prova, tem conteúdos de nível básico, de nível médio e de nível avançado. Já vou explicar isso, tá? A maior parte dos conteúdos de matemática, especificamente cobrados na ETEC, são de nível básico e de nível médio. Tem pouquíssima coisa de nível avançado de matemática no vestibulinho ETEC. Quem é da ETEC Power tem lá todos os tópicos certinhos, todos os assuntos certinhos já para estudar, tá bom? Quem não é, vai ter que analisar as provas anteriores, né, para conseguir identificar essas informações, combinado? Ou adquirir a checklist ETEC, porque a checklist secreta tem a lista dos tópicos, tá? E tem alguns bônus também que ajudam bastante. Mas se você não tiver interesse, não puder investir nos seus estudos, para aí para mapear a prova, para conseguir identificar esses assuntos, tá? E aí o que você vai fazer? No caso de matemática, você vai focar nos básicos, menina. E vai focar nos básicos e depois nos médios. Não vai nem pensar muito nos avançados, tá? Vai ter ali no máximo 2 tópicos avançados de matemática que vão ser cobrados no vestibulinho. E por que eu te falo isso? Porque a prova da ETEC tem 50 questões. Então ela não vai te perguntar muita coisa de matemática, nem muita coisa de português. Tem uma proporção. Tem algumas questões de matemática, algumas questões de português, algumas questões de biologia, algumas questões de história, algumas questões de geografia, algumas questões de química. Então muita gente às vezes foca só na matemática, porque é mais difícil para a pessoa, e esquece que tem esse outro tanto de matérias. Então foca no básico e no médio de matemática, tá? Principalmente o básico, porque tem muitas questões que você responde com regra de 3. Pronto. Chutei o balde aqui e revelei um segredo importante. Tem muitas questões de matemática que você vai resolver com regra de 3. Ou então com operações básicas da matemática, sabe? Então, às vezes, tem lá uma conta de porcentagem que você resolve com regra de 3. Às vezes, tem lá uma questão de gráfico que você resolve com conta básica, operações básicas. Para quem não sabe, as 4 operações básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Então, foca no básico da matemática, é quando você assimilar esse básico, você vai para o conteúdo de nível médio, tá? Que é o que exige um pouquinho mais. Mas não avança muito na matemática, não, senão você esquece das outras matérias que às vezes podem ser até um pouco mais exigentes no vestibulinho ETEC. Por exemplo, química, física e biologia são um pouco mais exigentes do que matemática na ETEC. Ok? Próximo ponto. Trabalhe a sua interpretação de textos. Lilian, como eu faço isso? Sabe esses olhos que você tem e que eles enxergam? Caso eles não enxerguem, você vai ouvir conteúdo em áudio, tá? Então, se você não enxerga, se você tem algum tipo de limitação visual, você vai ouvir audiobooks, audiolivros, né? E você vai interpretar o que você está ouvindo, certo? Até porque se você não enxerga, na prova você com certeza vai ter um tipo de auxílio ledor, né? Alguém para ler a prova para você, ou a prova em braille, enfim, o que você marcou na hora da inscrição, tá? Mas se você enxerga, você vai ler. Ler, isso mesmo, ler. Porque você não vai ter nenhum tipo de auxílio na prova lendo para você. Então você vai ter que ler. É assim que trabalha a interpretação de textos, tá? Lilian, mas falta pouco tempo para a prova. Como que eu vou gastar tempo lendo livros? Você não precisa ler livros grandes, criatura. Você não precisa ler coisas de 300 páginas. Você precisa ler um pouquinho por dia. É só isso. E não, mensagem no WhatsApp não conta como leitura, tá bom? Legenda de jogo não conta como leitura. Você vai pegar um texto por dia e você vai ler essa jossa desse texto. Tá me ouvindo? E não somente ler, tipo, ah, tá bom, li.
que nem você lê quando a sua amiga fala qualquer coisa do boy dela. Você vai ler prestando atenção e vai anotar num papelzinho, pode ser um bloquinho de notas desse tamanho, o que você entendeu daquele texto que você leu. Quais foram as principais informações. Então, se questione isso. Se você não tem como anotar, se você vai ler, por exemplo, no metrô, no carro, enfim, sabe, indo para casa da tua escola, né? Ou então no ônibus, seja lá onde for. Se você vai ler no banheiro na hora do seu almoço do trabalho, tudo bem, não precisa anotar. Mas se faça as seguintes perguntas: o que eu entendi disso aqui? Qual a principal informação que esse texto me passou? O que esse texto está querendo me dizer que não está explícito em palavras? Porque às vezes você vê, por exemplo, um texto falando sobre a guerra da Palestina, certo? Só que aí não tem dizendo lá alguma coisa, alguma informação, está nas entrelinhas. Você precisa interpretar. Então, por exemplo, o texto não vai te falar qual o prejuízo de uma guerra, mas você precisa interpretar. Certo? Interpretar é você raciocinar, tirar conclusões. Então, além de você estudar, você vai pegar um texto todo dia e você vai ler. Lilian, onde que eu encontro o texto? Jornal, em site de notícias. Pode ser até notícia do Harry Styles, gente, tá tudo bem. Notícia do show do Louis Tomlinson, tá tudo bem. O importante é você ler. Por quê? O que acontece é que a gente tem uma grande parte da população que não lê quase nada, e aí quando chega numa prova, trava. Óbvio que trava, porque a prova tem um texto deste tamanho que você vai ter que ler. Então você vai ler todos os dias da sua vida até a prova, tá? Até na véspera, tá bom? Em relação aos estudos, não estude na véspera, porque isso gera um gatilho de ansiedade. Tente concentrar os seus estudos no máximo até o dia 8 de dezembro de 2023, já que a prova agora do final do ano vai ser no dia 10 de dezembro de 2023, certo? Para que você consiga relaxar, dormir bem, descansar e não ficar pensando muito na prova na véspera, tá? Se você estudar no dia 9 de dezembro, pode ser que você fique mais ansioso, tá bom? Isso atrapalha mais na prova do que ajuda, certo? Então tem até pesquisas que mostram que quem estuda no dia da prova ou no dia antes tem mais chances de errar questões fáceis do que as pessoas que concentraram os estudos dela com pelo menos ali umas 48 horas antes, no máximo ali 48 horas antes, né? Porque as pessoas que estudaram com essa antecedência, elas não acumularam muita coisa no cérebro e não ficaram despertando gatilho de ansiedade. Tá? Então, não estude na véspera. Mas ler uma coisinha ou outra na véspera não tem problema, tá bom? Então, leia todos os dias. Se você puder ler livros, melhor ainda, tá? Porque livros fazem com que você naturalmente tenha que interpretar mais, né? Então, escolhe qualquer livro que você tenha em casa, pode ser de ficção, de não ficção, até de poema, e aí você lê uma página por dia, duas, três, cinco, o quanto você conseguir. Porque isso é importante para treinar a tua visão ou tua capacidade de ter contato com textos, né? Então, mesmo quem não vai ler, quem vai ouvir um audiobook, ter esse contato com textos mais longos, tá? Porque na prova você vai ter que ler textos longos, né? Você tendo esse hábito de leitura, você vai gastar menos tempo lendo as questões, você vai aprender a incrível habilidade de bater o olho e identificar o que está sendo pedido, tá? Então, é importante que você treine a leitura para você conseguir interpretar, e não somente ler aleatoriamente, mas tente tirar conclusões, interpretar, entender o que está sendo passado naquele texto. Combinado? Para que assim você consiga ter uma boa interpretação na hora da prova, certo? Outro ponto importante. Você vai estudar, então, os principais tópicos do vestibulinho e vai começar, lembra que eu te falei? Pelo básico, tá? Em todas as matérias. Ai, Lilian, mas não é melhor eu começar pelo assunto mais difícil de biologia? Porque vai que ele caia na prova. Vou te contar um negócio. Você pega uma moto. Só que você nunca nem andou de bicicleta. Você vai ter equilíbrio numa moto? Você sabe pilotar uma moto se você nunca nem andou de bicicleta? Não sabe. Posso te garantir que não sabe. Uma criança de 3 anos, que está aprendendo a andar agora. Não, aprendeu com 1 ano mais ou menos, né? Mas está aprendendo agora a andar. Consegue dirigir um carro? Não consegue. Porque exige um nível de coordenação que ela não tem ainda. E um nível de raciocínio que ela não tem ainda. Então você, anjinho de Deus, que não viu ainda o conteúdo mais ridículo de básico de biologia, você acha mesmo que vai chegar no mais avançado e vai conseguir aprender? Não vai. Você vai travar. Ficar Barbie na caixa, travado, parado. Então, o que você vai fazer? Começa todas as matérias pelo tópico mais básico, tá? Então, vai começar português? Português você começa por onde? Lá pelaquela chatice das classes gramaticais, que você sabe já isso, você já aprendeu isso, mas você vai revisar esse conteúdo, né? Você estuda, tá? Mas como se fosse uma revisão de algo que você já viu. Aí depois você vai para um tópico de português que vai ser um pouquinho mais exigente.
Aí depois você vai para um tópico um pouquinho mais exigente. Aí chega um momento em que você está entendendo todos os tópicos de português, que são cobrados no vestibulinho. A mesma coisa com matemática, você começa lá pelas operações básicas da matemática, tópico basal de matemática, para que aí você aprenda o restante, o restante, o restante, o restante, o restante. Biologia, a mesma coisa, comece pelo tópico mais básico, tá? Quem vai se tornar aluno da ETEC Power não tem que se preocupar com isso, porque o primeiro módulo já é, de matéria no caso, né, já é de conteúdos de tópicos basais. A ETEC Power segue a regra certinha, começa pelos básicos, você precisa terminar o módulo de básicos para ir para o módulo de conteúdo médio, aí tem mais conteúdo médio, que mais cobra no vestibulinho ETEC, aí depois você chega no avançado, tá bom? Mas para quem não vai ser da ETEC Power, para quem não é da ETEC Power, enfim, é importante que você faça isso nos seus estudos por conta própria mesmo. Comece pelo básico, pelo amor de Deus, tá? Não tente começar pelo avançado. Outra coisa que vai te ajudar bastante é você ter listado ali, né, mais ou menos, quais são os seus dias e horários de estudo, tá bom? Por quê? Porque se você não determina um momento para você estudar, você não vai estudar. Te garanto que você não vai. Você vai achar outra coisa para fazer. Ai, agora parece um bom momento para pintar uma aquarela. Agora parece um bom momento para comer um chocolate. Agora parece um bom momento para pegar o meu celular e ficar vendo vídeo de dancinha no TikTok. É um bom momento para ler um livro novo de ficção que eu adoro. Sim, eu te falei para ler, mas não na hora do seu estudo. Você vai ler um pouquinho por dia, na hora do seu almoço, depois do seu almoço, antes de dormir, ou então logo que você acorda. A hora do seu estudo, você vai estudar. Então, mesmo que você tenha pouco tempo na sua rotina, tá? Separa o tempo que você encontrar para você estudar. E aqui vai uma dica. Quem trabalha fora, estuda, faz, por exemplo, escola, trabalho, faculdade, ou então tem filho, tem muita coisa para fazer na sua rotina, muita coisa mesmo, muita coisa obrigatória. Não coisa que você inventou tem que fazer. Falar com os amigos no WhatsApp, você inventou tem que fazer. Tá? Isso é diversão, isso aí é um momentinho do seu dia. Isso não é uma responsabilidade, tá bom? Mas se você tem um trabalho, pega muito tempo de condução, né, de transporte, eu te entendo porque eu já passei por isso. E o que você vai fazer? Encontrar brechas de tempo. Então, no momento que você está, por exemplo, no metrô, você pode assistir a uma videoaula. Concorda comigo? Você não tem nada melhor para fazer naquele momento. Você pode ver uma videoaula. Ou, ai, Lilian, eu não consigo me concentrar na videoaula enquanto estou no metrô. Então, vê uma resolução comentada, que é muito importante no seu estudo. Ou então, você vai, por exemplo, se você tem um momento em casa, 15 minutinhos livres em casa, você vai fazer exercício naqueles 15 minutinhos. Você não precisa de 3 horas de estudo por dia, tá? Você precisa encontrar essas brechas de tempo e colocar os seus estudos, tá bom? Eu posso te garantir que em 1 horinha e meia, mais ou menos, mesmo com pouco tempo para a prova, você consegue dar conta, tá bom? Porque tem aluno da ETEC Power que em mais ou menos um mês para a prova, até menos de um mês para a prova, em 1 horinha e meia conseguia, no máximo 2 horas, conseguia estudar. Só que não precisa ser esse tempo seguido. É isso que acaba com muita gente. Pensar que precisa ter lá um tijolão de tempo na sua rotina, né? 1 hora seguida, não precisa ter 1 hora livre seguida. Você pode pegar 15 minutinhos no metrô para você ver uma videoaula, 15 minutinhos em casa para você fazer um exercício, 15 minutinhos de resolução comentada, 15 minutinhos você faz teu resumo. Pronto, tá vendo? Então, facilite teu estudo, encontra essas brechas de tempo e se dedica, mas reserva esse tempo para isso. Não fica de brincadeira não, senão você não passa na prova da ETEC, ok? E um outro ponto importante, né, para encerrar esse vídeo, você já conseguir colocar alguma dessas coisas em prática hoje, você vai estudar de forma ativa. Period. Acabou. Não tem como fugir disso. Ponto. Inclusive, te passei várias coisas aqui de estudo ativo que você pode fazer. Então, não é só ver a aula, não é só você pegar uma apostila, não é só você ler um conteúdo em texto, ler um resumo. Você precisa botar essa cachola para trabalhar. O teu cérebro não aprende só vendo, tá? Se eu ficasse só vendo vídeos de como fazer brownie, eu nunca teria a capacidade de fazer brownie. Se eu só visse vídeos de como fazer aquarela, mas nunca pegasse um pincel e uma tinta, eu nunca conseguiria fazer aquarela. Se eu só visse vídeos, enfim, de várias coisas, eu nunca conseguiria fazer. Ou se eu só lesse, pior ainda, né? Porque a gente aprende muito mais, com muito mais facilidade, tendo essa mescla de estímulos que a videoaula traz pra gente, do que com conteúdo só em texto, tá? Então, você